Dia, gente bonita! Bora bater um papo? Eu tô um pouco sem voz, sabe como é, né? Comemoração da Paulista ainda está reverberando por aqui. Mas quero que a gente converse de algumas coisas e alguns cenários e aleatório, pra variar, né? Vou fazer esse fofoca na Copa aqui pelo Instagram mesmo por dois motivos. O primeiro motivo é que eu tô ressignificando um pouco minha relação com essa rede, e o segundo motivo é porque eu não tô muito legal desde do mês passado, e aí eu acho que aqui vai ser mais fácil a gente ter essa interação. Eu tô gostando bastante dos vídeos lá pelo YouTube, mas eu acho que por aqui a nossa interação fica um pouquinho mais de pertinho. Então, vamos conversar de um montão de coisa e pouca coisa, enfim, aquele modo que a gente faz bem aleatório por aqui. Primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês é a gente pensar um pouco sobre o que é uma democracia e o que a gente espera dentro do Estado democrático de direito, né? Acho que isso é bem importante da gente pensar. Eu comemorei a vitória do Lula porque eu entendi que a vitória do Lula sobre o Bolsonaro nos dá ferramentas para lutar contra o bolsonarismo. O bolsonarismo é muito maior que o Bolsonaro. O Bolsonaro é pequeno, o Bolsonaro sempre foi pequeno. O Bolsonaro é uma pessoa que não tem adjetivo no meu vocabulário para expressar o que ele é, tá? O bolsonarismo é uma coisa que me preocupa. O Bolsonaro não me preocupa. Ele é muito pequeno, ele é muito medíocre, no sentido literal da palavra mesmo, de médio. Quando a gente pensa no direito, a gente fala o cidadão médio. O Bolsonaro é menos do que o cidadão médio, tá? Mas tem uma curiosidade a respeito dele e da família. 95% das vezes em que eles se candidataram, eles foram eleitos. Isso é bastante significativo. O Bolsonaro foi eleito nas últimas 7 vezes que ele se candidatou. Ou seja, é a primeira vez que o Bolsonaro está lidando com a derrota nas urnas eletrônicas. E isso é muito maluco e contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pensa que ele questiona o tempo inteiro as urnas eletrônicas, ele foi eleito 7 vezes pelas urnas eletrônicas, o que é um tremendo contrassenso. Porque uma pessoa que questiona reiteradamente uma coisa que elege ele e a família dele 95% das vezes em que eles se candidatam, né? Agora esse dado vai diminuir um pouquinho porque ele não foi eleito dessa vez, agora. E aí, o que a gente espera, né? Eu nunca esperei que o Bolsonaro fosse passar a faixa da presidência ou que ele fosse ligar pro Lula e dizer, olha, parabéns, né? Alguma coisa do gênero. Porque ele é uma pessoa mimada, egocêntrica, egoísta, sabe? Uma pessoa que ele não é capaz. Eu desafio qualquer eleitor, qualquer pessoa que esteja... Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um discurso carinhoso do Bolsonaro, sobre qualquer coisa, que não seja armas, que não seja qualquer coisa que represente o ódio. Ele não consegue. Ele nunca foi carinhoso pra falar da esposa dele, pra falar da filha. Pelo contrário, é sempre com raiva, é a fraquejada, é sei lá o quê. É sempre diminuindo o outro, é sempre com ódio. O Bolsonaro é um nacionalista que odeia o Brasil. Vocês já viram um presidente que odeia tudo que o país representa? Tudo que a gente tem de mais bonito, ele odeia. Ele odeia os brasileiros, ele odeia as pessoas. O Bolsonaro só gosta de homem branco e hétero. Ele só gosta dos filhos dele. Eu nunca vi ele falar com carinho de nada. Eu nunca vi ele falar com carinho de uma comida. Tem aquele vídeo emblemático da Dilma na porta do Alvorada ensinando uma repórter a fazer o carbonara. E ela vai falando. Tem a Ana Maria Braga falando com carinho. Tem o Fernando Henrique. Todos os ex-presidentes. E arrisco dizer que teve até o Temer. Não fui a fundo, mas... Tem todo mundo falando com carinho de alguma coisa. Ele não fala com carinho sobre nada. O que me entristece é pensar que se ele tivesse ido feito tudo o que ele fez, mas se ele tivesse ido e dito, eu me solidarizo com as pessoas que morreram, com as vítimas e as famílias das pessoas. Eu me solidarizo. Talvez ele tivesse ganho em primeiro turno. Porque o que faltou pra ele foi inteligência emocional. O que falta para ele é inteligência emocional. E inteligência emocional de afeto, de sentir. É uma pessoa que só sente coisas ruins.
Então eu entendo que ele esteja pequeno e diminuído, chorando pelo quarto, se ele é capaz de chorar. Mas que ele esteja nessa movimentação, sabe, Gilberto? Porque ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu e essa dívida e essa conta é nossa. Ele nunca perdeu porque em algum momento o Brasil não lidou com o terror que foi a ditadura. A gente fez anistia nesse país. A gente tá pagando a conta da polícia militar até agora. O único país que tem uma polícia que é contra a própria população. Como assim? A polícia militar não tinha que existir, gente. É um contrassenso da democracia existir a polícia militar. Como é um contrassenso da democracia, o Bolsonaro tá há tantos anos mamando nas tetas do governo, que ele tanto critica, né? Ser preso é muito pouco pro Bolsonaro, muito mesmo. Ser preso, ele deveria ter sido lá atrás, quando, dentro de um processo golpista de impeachment, ele exalta um torturador dentro do Congresso. Quando ele diz que o livro dele de cabeceira, eu duvido que ele tenha um livro de cabeceira, mas quando ele diz que o livro dele de cabeceira é do Ustra, um torturador, preso há muito tempo. Ele teria que ter sido preso pelo discurso de ódio, pela misoginia, pela homofobia, pelo racismo, pelos crimes de responsabilidade todos que tomara que venham à tona. Voltou? Ele precisa ser responsabilizado e criminalizado por cada um dos crimes que ele cometeu. E não só no Brasil. Ele tem uma responsabilidade mundial, ele precisa ser julgado em Haia, ele precisa ser julgado em todos os tribunais. E mais do que tudo isso, ele precisa ser julgado pela história. A gente nunca pode esquecer de onde esse cara saiu, para que jamais outro desses retornem. O Lula vencendo, ele nos dá uma folga de 4 anos para que a gente se articule, para que a gente ocupe. Não dá pra gente destruir o bolsonarismo, esse sim muito maior que o Bolsonaro, sem articulações. No individual a gente não consegue nada. Essa luta é coletiva. Tá na hora de você olhar para o sindicato, tá na hora de você olhar para coletivos, tá na hora de você olhar para partidos. Ah, ninguém presta. Ué, se você presta, você ocupa. Ninguém paladino da moral presta, mas você presta. Então ocupa esse espaço. Vá em reunião de comissões, seja da OAB, seja da sua, enfim, da sua profissão ou do seu bairro. Participe, se articule. Viver é político. Ser mulher é político. Ter o que comer é político. Ter onde morar é político. Se articule. Essa foi a eleição mais importante desde a redemocratização. Foi mais do que votar no Lula. Foi abolir o que o Bolsonaro representa. É mais. Eu tenho milhares de questões contra a democracia burguesa. E quem me acompanha aqui sabe disso. Inclusive, tem vídeo meu no YouTube dizendo por que meu apoio era da Sofia Manzano, que foi minha professora, inclusive. Tenho milhares de críticas a esse modelo de democracia, a esse Estado de democrático de direito. Porém, eu tenho a plena consciência de que uma democracia burguesa ainda é muito melhor do que uma ditadura fascista. É muito melhor viver numa democracia burguesa do que no fascismo. O que o Bolsonaro naturalizou e o que ele tirou do esgoto, esse discurso de ódio, vai demorar muito tempo pra gente superar. Muito tempo. Mas se você acordou essa segunda-feira e se você foi dormir nesse domingo, entendendo o que isso representa, entendendo o que essa vitória nos dá de suspiro, você que sabe desde 2014, na articulação do golpe, 2018, com a eleição do Bolsonaro, sabe o que representou isso para as mulheres, para os negros, para os indígenas, para os homossexuais, para LGBTQ+, se você sabe o que isso representou, vivendo isso, vivenciando isso de perto ou simplesmente tendo empatia pelo outro, você sabe o que essa vitória significa pra gente. É muito importante. Ai, Natália, mas eu não gosto do Lula, eu tenho várias críticas. Mas, gente, eu tenho críticas à minha mãe.
Eu não sei que mundo é esse de fantasia que as pessoas vivem, que a gente não pode criticar as pessoas. Eu tenho que criticar minha mãe, ao meu pai, a minha irmã, a mim. Quantas vezes eu faço uma autocrítica? Criticar. Várias pessoas fofas me mandaram mensagem: eu não concordo com você, mas eu não vou te dar um follow. Cara, estranho seria se todo mundo concordasse comigo o tempo todo sobre tudo. Que tipo de bolha eu estaria vivendo se todo mundo concordasse comigo o tempo inteiro? Eu não concordo com o Carlos quase 90% das vezes, em milhares de assuntos. Acho que talvez o único assunto que seja quase unânime entre a gente é música. Embora ele considere Milton Nascimento uma coisa que eu não considero. E a gente não precisa concordar. A gente precisa se respeitar. A gente precisa se acolher. A gente precisa entender de onde o outro está partindo para ter aquele pensamento. Qual foi a construção de vida que cada um teve para chegar nesse pensamento? Será que esse pensamento que você tem de fato foi construído? Ou você só está reproduzindo um senso comum que você ouviu a vida toda? E se for um senso comum, será que não está na hora de aproveitar esse momento para repensar? Repensar como supostamente um descondenado, que nem existe essa palavra, como supostamente o maior esquema de corrupção foi reeleito pela 3ª vez. Porque o brasileiro é burro. É sério que você vai acreditar numa explicação tão simplista assim? Cara, eu não acreditei que o Bolsonaro foi eleito porque o brasileiro é burro. Não. Eu entendi que a eleição do Bolsonaro tem a ver com tanta coisa. Tem a ver com a conta que a gente não pagou com a ditadura. Tem a ver com a conta que a gente não paga da briga que a gente não compra com as igrejas. Tem a ver com a pauta que tomara que o Lula traga agora, da gente rever os meios de comunicação. Isso é censura. Não, não é. De onde que você tirou que é censura? Você ouviu alguém falando e você está reproduzindo? Ou você foi ler a respeito, foi estudar a respeito e falou: opa, pera lá, né? Será que agora não é a hora da gente olhar e pensar: cara, o que eu não estou enxergando? Porque quando o Bolsonaro foi eleito, uma das primeiras coisas que eu me questionei foi: o que está passando batido? Porque eu já tinha medo, as pessoas diziam: não, Bolsonaro jamais. Eu falava: cara, esse cara é preocupante. Porque eu via nesse cara o discurso do almoço de domingo. É preocupante. Tanto é que foi preocupante, está sendo preocupante, né? Então, é um fofoca na Copa, assim, eu sei que eu falo para uma bolha. Eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui, que ainda são ou que foram eleitores do Bolsonaro, não vão ver esse vídeo até agora, tá? Mas talvez dentro da sua bolha tenha alguém que, enfim, esteja em dúvida, tipo, o que tá acontecendo? O que eu não tô enxergando? E aí eu vou convidar para o diálogo. Vamos entender o que tá acontecendo. Por que você acha que as pessoas votaram no Lula? Por que você acha que o Lula, com todos os escândalos e tal, foi eleito? É muito simplista e muito burro da sua parte achar que o presidente foi eleito porque a maior parte do país é burra. Não, gente. Vamos entender o porquê. Vamos conversar, vamos dialogar. A gente tem uma oportunidade nesse momento de reconstruir um país, de reconstruir ministério, de reconstruir pauta social. E vai ser difícil. Alianças difíceis foram formadas para que a gente pudesse voltar a falar em democracia. A gente tem o Alckmin de vice. A gente tem a Tebet com cargo prometido. Cátia Abreu. A gente tem nomes que são complicados, que vão vir no pacote. Esse é o momento da gente começar a pensar na construção para 2026. Para que não surja de novo do esgoto esses saudosistas da ditadura. Tá? Natália, tô perdida. Tô muito perdida. É muita informação, é muita coisa. Eu tô muito perdida, eu não sei por onde eu começo. É muito difícil falar para onde você começa sem saber o que você já tem de conteúdo, o que você já tem de base, né? Porque
eu entendo esses incômodos e eu também fiz essa transição de incômodo. Eu também fui uma pessoa que nasci na classe média e reproduzi o senso comum loucamente. Então, pra mim também foi um momento de tipo, meu Deus, por onde eu começo? E eu tive a sorte, como eu já disse milhares de vezes pra vocês, tive a sorte do meu momento de por onde eu começo, ter Silvio de Almeida me falando, começa por aqui, dá uma lidinha nisso aqui. Ter Ana Cláudia Torezé, Rogério Battistini, Rodrigo Suzuki e tantos outros do meu lado dizendo, começa por Felipe Tonetti, quantas vezes já falei do Felipe aqui? Começa por aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Começa legitimando esse incômodo. Começa acolhendo esse incômodo, assim, olha, tá, eu não votei no Lula, eu odeio o PT. Foi a primeira vez na minha vida que eu votei no Lula, pra vocês terem noção, porque nem no primeiro turno eu votei, fui em Sofia Manzano no primeiro turno, que também tive o privilégio de ter Sofia. Quero entender por onde eu começo. Começa acolhendo o seu desconforto, tá? Eu vou dar dica de 2 canais que eu acho que são bem introdutórios pra gente começar a lidar com esse incômodo, que é o canal do Ian, esqueci o nome do canal, vou olhar aqui, mas o História Cabeluda é de um professor de história muito bacana. A Sabrina do Tese 11, eu acho que é bom, mas eu não acho que ela é tão introdutória, eu acho que ela já traz uns conceitos mais menos introdutórios pra gente ter essa conversa, mas mega importante. A depender de onde você tá partindo, vale a pena dar uma lidinha, uma olhada no canal dela. Isso de canal de YouTube, tá? Eu tô indicando. E História Pública é o canal do Ian, que eu acho que é bem bacana também para começar. Quero flertar, quero entender. Pô, não é possível que tantas pessoas que eu admiro intelectualmente estão votando nesse cara. Uma das coisas que eu me orgulhei, né, eu ia falar que ninguém que eu admiro intelectualmente votou no Bolsonaro. E aí eu vi o vídeo do Felipe Neto, que o Kaká me mandou, e até o Kaká me trouxe isso também, que uma das coisas que converteu ele pra esquerda foi como tantas pessoas que eu admiro intelectualmente votam no Lula ou são de esquerda. O que eu tô deixando passar? O que eu não tô vendo? Então esses canais eu acho que são canais legais pra gente começar. E aí eu vou dar uma dica de livros também, que eu acho que são legais e introdutórios pra gente. Não tão introdutórios, né? Mas eu vou dar dica aqui, ó. O que Fazer, do Lenin. Não é uma leitura muito fácil, mas é uma leitura gostosa. A depender de onde você tá saindo, é isso. É difícil falar por onde eu começo se eu não sei de onde você tá partindo, né? Tem um vídeo no Fofoca na Copa que eu falo disso, que fala assim, como eu chego na Praça da Sé? Ué, depende de onde você tá indo, né? Esse livro é um livro que eu acho que vale a pena a gente dar uma lida. Gente, o Manifesto do Partido Comunista, não tem como não falar dele. Eu acho que é um livro que vale a pena. Tenho ressalvas e tenho críticas, mas eu acho que é uma literatura, assim, pra começar, o 1984, essa edição é uma edição super bonita, mas ela é em inglês, que ela tem uma capa vermelha, assim. Tenho várias ressalvas ao George Orwell, tá? Mas acho que pra quem, assim, quero começar do zero, não faço ideia do que... Só sei que tem um incômodo aqui dentro e eu quero pensar sobre esse incômodo. Acho que vale a pena. Tem vários. O Conto da Aya, que tem série, tem The Handmaid's Tale, tem série na HBO. Acho que vale a pena também pra entender um pouco o que a gente estava criticando e falando e batendo tanto nesse último governo. Como é preocupante. Ai, Natália, mas acha que tem que fechar a igreja? Olha, não. Nesses moldes de que estão sendo fundadas as igrejas baseado em bancada evangélica, obviamente sim, não tem um porquê, o Estado é laico. E é legal a gente ver o Conto da Aya ou a série The Handmaid's Tale para entender a importância do Estado sempre ser laico, continuar sendo laico e que para sempre seja laico, tá? Religião, religião não se discute, mas não dentro do Estado. A discussão que tem que existir em religião dentro do Estado é religião não interfere no Estado. Colocando esse ponto final, tá ok. Eu acho que de dicas, assim, introdutórias, acho que vale a pena. Tem um livro que não tá aqui, mas é um livro muito, muito bom. Deixa eu só confirmar o nome dele.
Brasil, um construtor de ruínas, da Eliane Brum. Esse livro é excelente. Quero começar de algum lugar. Quero começar, não sei, tô completamente perdido. Quero começar de algum lugar com uma leitura fácil. Cara, vai nesse. Brasil, construtor de ruínas, Eliane Brum. Crítica ao PT, ela faz análise governo Lula, Dilma até o Bolsonaro, 100 primeiros dias. Crítica maravilhosa, Eliane Brum, assim, é uma pessoa que bom que a gente tem ela por aqui, tá? Bom, é uma fofoca na Copa um pouco diferente, né? Acho que eu fiquei surpresa de algumas pessoas ficarem surpresas. Eu sei que foi um pau no algoritmo, que eu perdi seguidor por conta do pau do algoritmo, sei lá, que tô tendo conta. Mas eu também recebi muita mensagem de tipo, ai, deixando de seguir. Ai, você não tem medo de perder seguidores? Deixando de seguir. E aí eu vou reiterar as coisas que eu já disse desde sempre. Primeiro, gente, não, eu não tenho medo de perder seguidor, tá? Eu tenho medo de perder direito, é isso que eu tenho medo, muito medo. Eu tenho medo da reforma trabalhista, eu tenho medo da reforma tributária que não foi feita, eu tenho medo das pessoas trabalhando 12 horas de Uber sem nenhum direito trabalhista, isso eu tenho medo, tá? Eu tenho medo das pessoas saírem por aí com armas em punho, apontando pra outras que elas discordam. Isso eu tenho muito medo. Agora, de perder seguidor no Instagram, pelo amor de Deus, né, gente? Eu não vivo no metaverso, eu vivo numa realidade de pessoas, tá? Até porque número é uma coisa tão sem propósito nessa rede, né? Se eu pensar que, sei lá, 13 mil pessoas, tem 1.000 que me acompanham cotidianamente. Então, não, da reforma previdenciária, tenho muito medo. A Natália falou, Nath, como é bom te ouvir da reforma previdenciária. Exatamente, a Carla também falou, tô amando te ouvir, saber que você será minha advogada. Meu Deus, maravilhosa. Ah, obrigada, Carla. Seja bem-vinda. E é isso, assim, que eu falei, né, que é curioso, assim. Ah, você não tem medo de perder contrato? Gente, o tipo de pessoa que não consegue lidar com o meu posicionamento político é o tipo de pessoa que eu não quero ter contrato. Eu falo pra vocês que quando eu falo de uma advocacia humanizada, uma advocacia artesanal, eu olhar pro meu cliente e falar, olha, eu não vou conseguir fazer isso agora porque eu tô com dor de cabeça ou porque meu cachorro morreu. E é essa advocacia que eu acredito. Pelo amor de Deus, se eu tiver que criar um personagem pra poder advogar, eu não quero advogar não, eu vou fazer outra coisa da vida. Isabela, Nath, o que você acha desse rolê dos caminhoneiros? Olha, Isa, eu acho que é bem importante, maravilhosa a sua pergunta. Primeiro, tá? É uma análise muito rasa que eu vou fazer. Porque, embora eu seja muito palpiteira e eu adoro política, eu não tenho formação política, né? Eu estudo muito, mas eu sou advogada. Mas a minha opinião, tá? Não tenho muito embasamento científico pra dar isso, então eu vou dar como opinião mesmo. A minha opinião é a seguinte. Primeira coisa, né? Já soltaram notas que os caminhoneiros não estão apoiando essa greve. Então não me parece ser uma greve, um rolê aí dos caminhoneiros. Me parece muito mais ser um rolê dos empresários que detêm caminhões, né, fazendo essa histeria. É pequeno, a princípio eu acho que a gente não tem que se preocupar. É uma movimentação pequena que acabaria facilmente com o Bolsonaro fazendo o pronunciamento e reconhecendo a vitória, mas ele é tão pequeno que ele não vai fazer isso, né? A minha preocupação maior é isso não ser contido e acabar se inflamando com pautas muito vazias, que foi o que aconteceu lá em 2013, né? Então, você começa um movimento por 20 centavos, de repente você tá contra a corrupção, contra a pedofilia, contra tudo isso que tá aí. Isso é uma coisa que me preocupa mais. Então, se for rapidamente contido, ou se tiver uma liderança com uma pauta clara, acredito que a gente não tenha que se preocupar, porque qual é o problema dessa manifestação? É uma manifestação vazia, né? Ah, a gente tá fechando as rodovias, mas o que vocês querem? Ah, que anule a eleição, meu bem, entendeu? Tem presidente do mundo inteiro ligando, o presidente da Argentina chegou aqui de um dia pro outro para parabenizar, para reconhecer o Lula como presidente, e você, chefe do agro aí, dono do caminhão, tá querendo anular a eleição? Não vai acontecer, até porque se tivesse provas de que houve alguma fraude da eleição, essa fraude foi para beneficiar o Bolsonaro, né? Então, é muito vazio. Eu acho que a gente tem que se preocupar nos próximos dias se acabarem entrando outras pautas junto com esses caminhoneiros. Aí a gente começa a olhar para isso com cuidado. A princípio, me parece mais uma coisa de gente mimada, incomoda, faz barulho, mas é pequeno.
Então vamos olhar esses desdobramentos. Por isso que eu falo que é muito importante que toda vez que a gente se junta a algum discurso que tá ecoando, esse discurso tá ecoando para algum lugar. Todas as vezes, gente, você vai fazer uma manifestação, participar, ir num coletivo e tal. A quem você tá favorecendo com isso, né? Porque daqui a pouco começa a juntar uma galera aí de verde e amarelo que nem sabe quem são essas pessoas que estão articulando o quê, né? Estão indo pedir manifestação pacífica para pedir o AI-5. O AI-5, gente, por enquanto é delírio, tá? A Lainayan disse: depois que eu vi o vídeo da professora do Sul batendo continência de Hitler na escola, vi que tudo estava perdido, tinha que mudar mesmo muita coisa. Cara, isso me pegou bastante também, eu fiquei pensando sobre isso, assim. A gente tá com medo de sair na rua de vermelho e essa galera tá batendo continência pra Hitler. Que porcaria é essa? O que tá acontecendo? Mas eu acho que tem uma parada assim, e as duas coisas são preocupantes, tá? Tem a galera que tem noção do que é o fascismo e o nazismo, o que foi o nazismo, o que é o fascismo, o que é Hitler, e ainda assim compra esse paranauê, e aí essa galera tem que ser escorraçada. Fascismo a gente não se discute, a gente se combate mesmo, a gente combate. E tem uma galera que não faz ideia do que tá falando, entendeu? E aí, acho que linka um pouco ontem, né, com a história de todo fascista é Bolsonaro e tal. Olha só, eu não acho que todo mundo que vota no Bolsonaro é fascista. Acho preocupante, perigoso a gente fazer essa afirmação, tá? Mas todo fascista vota no Bolsonaro. Todo. Não acho que todo mundo que vota no Bolsonaro é uma pessoa escrota, mas toda pessoa escrota vota no Bolsonaro. E acho que a gente vai ter que dialogar bastante com esses eleitores do Bolsonaro que não são os fascistas, tá? Essa galera que só tá incomodada, essa galera que é alienada, esse pessoal que só tá incomodado, porque tem coisa que tá muito errada mesmo. Tem coisa que é pra gente se incomodar mesmo, né? Então essas pessoas que só são despolitizadas e que só são perdidas, a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar, tá? E a gente que é, sei lá, e eu vou me colocar nesse meio, né, que é um tanto mais politizado, agora tá na hora da gente radicalizar mesmo, tá? A felicidade da gente ter o governo Lula é saber o quanto que a gente pode ser oposição ao governo Lula, o quanto a gente pode cobrar o governo Lula, né? E isso é maravilhoso. A gente saber que dá pra gente criticar o governo Lula sem tomar um tiro. Isso é muito bacana, né? Tenho críticas ferrenhas ao governo Lula, né? Quem tá aqui há mais tempo já me viu falando, inclusive, mal do ProUni, mal do FIES, né? Já me ouviu criticando o quanto que eu acho temerário o Lula ter construído tanta prisão. Eu sou uma abolicionista penal, embora eu quero Zambelli aqui presa. Minhas contradições capitalistas, né? Mas, enfim, dito tudo isso, a eleição serviu para Bolsonaro ser político por muitos anos. Por que seria fraude quando o Lula ganha? A bandeira do Brasil não é símbolo político, é patrimônio do povo brasileiro. Exatamente, eu comecei o vídeo falando isso, né? O Bolsonaro, ele critica um sistema eleitoral que garantiu para ele 7 vezes a eleição. Cômodo, né? Muito cômodo. E também 95% das vezes favoráveis à família dele, ou seja, por que agora, né? Ou a gente acredita no todo ou a gente não acredita nunca. É muito maluco uma pessoa contestar uma coisa que foi tão favorável para a própria família. E não, gente, teve fraude na eleição, teve sim, foi bem preocupante. O que a PRF fez no Nordeste e no Rio de Janeiro e em alguns outros pontos é muito preocupante, a gente tem que ficar bem atento a isso mesmo. Aqui na minha cidade tá rolando lista de boicote com o nome das pessoas e empresas que votaram no Lula, um absurdo. Olha, eu acho pouco provável que vai pegar esses boicotes, até porque a gente tem empresários muito relevantes que declararam apoio ao Lula, né? Por entenderem que é o Estado democrático, né? Ou entenderem que a ameaça ao Bolsonaro é muito maior do que qualquer governo Lula. E aí é muito louco a gente pensar, porque assim, ninguém me trouxe nada, assim, eu queria uma coisa que foi aprovada no governo Bolsonaro que facilitou, que ajudou a vida do trabalhador. Não teve nada de bom nesse governo. Foi tudo uma base de retrocesso. Vai ser muito difícil os próximos anos, porque a gente vai avançar um tico em pautas que já era pra gente nem estar discutindo de novo, né? Então, sim, serão anos bem difíceis. E sobre a bandeira do Brasil, eu coloquei uma bandeira do Brasil aqui na janela de casa, eu coloquei aquela bandeirinha rosa escrita Viva o SUS no meio. Eu tenho muitas questões e muitos conflitos em relação a isso. Tá ficando grande, mas tudo bem, nosso papo tá aqui.
Eu fico sempre nesse conflito de tipo, olha, não, a gente é a maioria e a gente vai ter que ocupar esse espaço. E também fico no conflito de, meu Deus, qual é a minha segurança, né? Como que eu me coloco em segurança? Quando eu morava em prédio, eu tava mais afrontosa, então eu coloquei lá a bandeira e paciência. Aqui, agora que eu moro em casa, eu fico com um pouco mais de medo da minha segurança, então eu coloquei aquela afronta mais ou menos, né? Aquela afronta com medinho. Mas eu acho que é bem... Isso é uma coisa que eu acho que é bem importante de falar, viu? Vou encerrar falando disso. Desde sábado, eu simplesmente apago os comentários que aparecem por aqui de vai pra Venezuela ou bandido. Todos os comentários de senso comum eu só apago, tá? Desde 2012, 2014, eu sou a pessoa que eu favoreço muito o diálogo, né? Porque qual é a alternativa que a gente tem além do diálogo? É a gente sair guerreando, a gente sair com arma na mão, apontando na sua cara e pedindo pra você me pedir desculpas, né? Então, desde 2014, eu sempre penso bastante que o que a gente tem pra fazer é dialogar, né? Então, na eleição do Aécio contra Dilma, eu dialoguei muito, muito, muito. No processo de impeachment, eu dialoguei muito. Governo Bolsonaro, eu dialoguei menos do que nos outros, mas ainda dialoguei bastante. Nesse momento, eu vou pedir desculpa, mas eu não quero esse tipo de senso comum, tá? Todas as pessoas que tiverem abertas, como eu sempre fui, sempre, olha, Nath, eu não entendi isso aqui, essa decisão jurídica, eu não tô entendendo isso. Vamos conversar no sentido da gente crescer na discordância, óbvio, sempre. Vamos conversar sempre. Agora, conversar com esse discursinho de ódio, isso, cara, não é o momento, sabe? Esse é o meu momento, é o momento de eu comemorar, é o momento de eu vibrar, é o momento de eu articular, de eu pensar o que eu vou fazer também, né? Como que eu vou dispor a minha militância a favor desse governo e contra quando precisar, né? Então, esse não é o momento de eu ficar batendo boca com vai pra Venezuela, sabe? Porque é tão raso que o que eu poderia responder é vai pro Afeganistão, mas não vai, né? Eu não vou falar para convertidos. Eu acho que agora é hora mais da gente conversar com quem tá disposto, com quem acendeu o alerta de opa, peraí, tem alguma coisa errada. O que eu não tô enxergando, né? Nath, quando ficam falando crime compensa, eu adoro essa fase, Natália, porque eu falo, por que você não comete um crime então? Né? Gente, se o crime compensa, comete um crime. Qual que você quer? Temos vários, temos um código penal inteiro aí. Escolhe algum crime e comete. Aí depois você me conta se compensa ou não, né? A gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. Tá aí. É só você cometer um crime. Nada te impede de cometer um crime. Tanto nada te impede de cometer um crime que quem fala não matarás não é o Código Penal, é a Bíblia. No Código Penal tá assim, matar alguém, pena, tal, tal, tal. Não diz que você não pode matar alguém, você pode. Acontece que se você matar alguém, a consequência vai ser essa. Não roubarás, eu nem sei se tem isso na Bíblia, mas sei lá, se tiver o não roubarás vai ser na Bíblia, porque o roubar no Código Penal tá lá, crime, enfim, nossa, faz tanto tempo que eu tô até meio zonza, minha cabeça tá meio bugada. Mas eu pergunto pra pessoa, você tem uma condenação contra esse julgado pelos crimes que você acusa o Lula? Não tem? Então para de chamar ele de ladrão. Eu sempre tenho essa questão, deixa eu só ler um pra cima, peraí, retrocesso mesmo, jovens que em vez de estudar estão na precarização do iFood, cortes de vaga e recursos para as universidades públicas, é preciso o jovem voltar a ter a oportunidade de cursar a universidade. Então, duas coisas. Primeiro, da Natália aqui. Você tem alguma condenação contra esse julgado? Olha só, isso é muito curioso. Tem um vídeo aqui que eu falo do Lula, né? Sobre a história da incompetência do Moro. E eu acho muito maravilhoso que é incompetência do Moro em sentido jurídico e em sentido estrito, né? O Lula, enfim, gente, essa discussão nem cabe mais, mas eu fico pensando assim, Natália, mais do que a gente pensar o que responder, a gente tem que pensar em pra quem responder. Vale a pena? Essa pessoa realmente é uma pessoa que tá esperando uma resposta pra entender o que aconteceu, ou ela só tá reproduzindo o senso comum? Porque se ela estiver esperando uma resposta pra entender o que aconteceu, cara, tem muita gente muito boa, jurista muito bom, Auri Lopes Júnior, entre milhares, explicando o que é a condenação do Moro.
Então, agora se a pessoa só quer falar por falar... Uma vez eu peguei um Uber e o cara falou, né, mal das pessoas que moravam na rua. E falou, porque é muito fácil essa galera que mora na rua. Eu falei, ué, o que te impede? Vai morar na rua, então. Se é fácil, é morar na rua. E aí, voltando a falar, né, do crime compensa... o Alisson Mascara falou uma coisa que eu gosto muito, assim. Se a classe média fosse presa, teria rebeliões todos os dias, né? Não existe rebelião todo dia nesse país, porque a classe média não é presa. Quem é preso é pobre e negro, tá? Posso chamar o Bolsonaro de genocida? Pode, genocida. Ele foi condenado com trânsito e julgado por esse crime? Não, né? Então não posso. Na verdade, pode, né? Na verdade, o conceito de genocida é um pouco diferente, né? Mas eu entendo que pode, sim. Mas se quiser também esperar trânsito e julgado pra chamar alguém de genocida, espera, né? Eu não sei, o Hitler foi condenado em algum lugar pra ser chamado de genocida? Eu realmente não me lembro dessa parte da história. Mas tem um livrinho muito bom, Necropolítica. É bem legal. Eu acho que vale a pena dar uma bebida nessa fonte pra entender que, ao meu ver, sim, eu acho que ele pode ser chamado de genocida. Eu vou chamar, viu, Nath? Se ele achar ruim, ele me processa. Assim como... Eu acho que, assim, também, né... Sei lá, assim, eu acho que você pejorativamente até fala assim, o Lula é ladrão. Ué, mas tudo bem, né? Sei lá. Eu não acho que isso é o grande problema. Eu acho que o maior problema é quando a gente tem um juiz, né, pautando um processo em cima de uma coisa que ele não tem provas, mas ele tem convicção. Aí eu acho que é mais perigoso. Não vale a pena discutir. Esse pessoal tem uma visão paralela. Eles não têm nada, não tentam entender, nem querem. Olha, Thaís, eu acho que é isso. Eu acho que mais do que vale a pena a gente discutir é com quem vale a pena a gente discutir, sabe? E eu gosto muito de discutir, pelo amor de Deus, né, gente? Sou advogada, eu adoro uma boa discussão. Mas desde que eu entendi que boas discussões estão mais relacionadas a com quem do que ao que está sendo discutido, minha vida passou a melhorar. Então, acho que a gente tem que pensar em quais espaços essas discussões valem a pena. Por isso que, de novo, né, volta ao que eu falei lá atrás, é uma hora da gente se articular, né, de frequentar coletivos, de frequentar comissões, de pensar em frequentar audiência pública. O Lula fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala muito, que ele detestava política, tal e tal, e aí um dia ele chegou num lugar, lá no Congresso e tal, e falou assim, nossa, mas não tem um trabalhador aqui. Como que essa galera vai votar a pauta dos trabalhadores se não tem um trabalhador? Então, eu vou frequentar esse ambiente. E eu acho isso, assim, genial, porque a maior parte das pessoas acredita que alguém vai fazer alguma coisa. O problema é que esse alguém que vai fazer alguma coisa não necessariamente vai ser alguma coisa que vai nos favorecer, né? Então, que a gente ocupe esses espaços, que a gente use das ferramentas que a gente tem para trazer essa discussão política para a mesa. Por isso que me surpreendeu tanto quando algumas pessoas me mandaram mensagem de deixando de seguir, porque meu posicionamento, é claro, faz pelo menos 10 anos. Faz pelo menos 10 anos que eu tenho um posicionamento bem linear, assim. É claro que eu mudo de ideia e que eu me informo mais e enfim, relativizo mais as coisas e desconstruo mais outras, mas assim, dentro do meu posicionamento de defender mulheres, né? Eu estudo violência de gênero, eu falo de violência contra a mulher, eu estudo o Brasil, pensamento social. Estranho seria eu olhar para esse cenário e falar, vou votar no Bolsonaro, vou apoiar o Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês não ouviram nada que eu falei até hoje. Mas eu também entendo que pode ser uma galera que chegou aqui por algum conteúdo sobre pensão alimentícia, sobre alguma coisa pontual, né? E não linkou as informações, não linkou como a gente falar de pensão alimentícia e o pai do meu filho e o Vitor e tudo mais, não linkou como isso é violência de gênero, né? Às vezes as pessoas não entendem que essa nossa batalha dentro de um judiciário mais justo é justamente porque quem faz as leis são homens brancos e héteros. Às vezes nem tão héteros assim, né? Mas sempre homens brancos, algumas vezes enrustidos. Então, acho que é isso. Esse foi o nosso bate-papo um pouquinho diferente essa manhã. Quis fazer por aqui até pra gente ter essa troca. Nath, obrigada por estar sempre por aqui. Serão dias difíceis, eu acho que eu falei isso um pouco perto das eleições. Mantenham a saúde mental de vocês, fiquem perto de vocês, tá? Tem uma filosofia, não sei se é assim que diz, mas tem um provérbio budista, né? Que fala alguma coisa que é mais ou menos assim:
o que o outro faz é responsabilidade dele, mas o que faz em cima de mim é minha responsabilidade. Então vamos olhar o que a gente tá deixando se afetar, sabe? Foram dias muito difíceis. Eu vou agora dividir um pouquinho da vida pessoal com vocês. Outubro foi um mês muito dolorido pra mim, assim, eu falei já isso, né? Desde que eu voltei de férias, parece que minha vida ainda não voltou ao normal, porque eu voltei de férias, fui assaltada, fiquei doente, aí eu tive a treta com ferro lá e tal, mudei de casa, aí fiquei 2, 3 semanas na função de empacotar coisa, empacotei coisa, mudei de casa, uma semana que eu tinha mudado, tava sem luz e tal, aí o Jimmy ficou doente e morreu em uma semana, foi tudo muito maluco e confuso pra mim. E aí, eleições nesse plano de fundo, né? Então, enfim, aconteceram muitas coisas no último mês. Eu tô me reorganizando agora, tá? Em todos os cenários, assim, politicamente, de estudo, de estratégia, de trabalho. Eu tô me sentindo, recomeçando a me organizar. E aí vem Copa do Mundo, né? Imagina, gente, indicação é uma coisa que eu adoro fazer. Eu sempre indico, né? Tem aí a hashtag Dica Livros NC, acho que é assim que fala, que estão todas as minhas leituras, as coisas que eu costumo indicar. E vamos trocar. Tô sempre aberta a gente conversar, a gente dialogar. Eu acho que a gente cresce demais na discordância, tá? Não é sobre a gente se fechar em bolhas e falar só com quem pensa igual a gente. Pelo contrário, pelo contrário. É a gente ouvir e entender o que fez cada pessoa chegar naquele pensamento, tá? E aí é isso, né? Fascismo a gente não segue mesmo, a gente vai perseguir, tá? Eu vou deixar de seguir esse cara porque ele é fascista. Óbvio, fascista a gente não segue, fascista a gente persegue, tá? Boa semana pra vocês. E eu acho engraçado, eu acho, última observação, que várias pessoas acho que chegaram aqui meio de paraquedas e viram me manifestando e ficaram surpresas. E mais de uma pessoa mandou, você não tem cara. E aí eu acho muito curioso, né? Primeiro porque eu não sei qual é a cara. Mas eu entendo, de verdade, que tá sendo um pouco difícil, né? Já eu volto com a blogueiragem da vida, tá tudo voltando ao normal. Hoje é dia 1º, soprem a canela na porta de vocês, porque uma das minhas teorias é que minha vida ficou bagunçada em outubro, porque eu soprei a canela na casa velha e mudei pra casa nova que não tinha sido soprado canela. Ou seja, deu uma bagunçada aí nos astros dos Paranauê da sorte. Mas hoje eu vou soprar na porta do portão da rua, do portão da entrada, de trás pra frente. Hoje vai ter canela nessa casa adoidado. Um beijo, gente. Boa semana.